Eu já disse algumas vezes que torcida de time demite treinador. A torcida de São Paulo demitiu o Carpini. E ele foi cair oficialmente 2 semanas, 3 semanas depois. Outros treinadores do Brasil foram demitidos pela torcida. O Tite no Flamengo, o Carille no Santos. A torcida do São Paulo demitiu o seu presidente, Júlio Casares. O diretor de futebol, Belmonte, que também está nesses protestos aí, a torcida pedindo, deve estar com uns dias, horas contados aí, tá? Porque ele está rachado com o presidente e o grupo dele talvez o lance candidato para o ano que vem. Incrivelmente, a gestão, o mandato de Júlio Casares vai até o final de 2026. E o São Paulino, nesse momento, não quer saber nem de ele mais 1 minuto à frente de São Paulo. Só que o presidente de São Paulo, Júlio Casares, creio que não terá a dignidade de renunciar ao cargo. Apesar dos absurdos financeiros, São Paulo vivendo déficit atrás de déficit, mesmo vendendo a base por preço de banana, um time campeão da Copinha desfeito, jogado aí as traças aí para o mercado internacional, mesmo com a torcida normalmente lotando o Morumbi, e ele aumentando ingressos, especialmente na Libertadores, tanto que a renda deu quase 9 milhões de reais contra a LDU. Os caras vão lá, fazem festa, se juntam, festival pirotécnico, Morumbi cheio, média de público elevada. Ele vende o nome do Morumbi, agora é Morumbis, naming rights. Ele faz acordo com a Live Nation, tem show no Morumbi direto. O São Paulo está conseguindo competir com o Palmeiras, acho que em número de show no seu estádio. Morumbi é superavitário, gera dinheiro, Cotia produz bons jogadores. E o que fazem com os pratas da casa, dão aí para qualquer um que chegue a pegar e leva. Aí o São Paulo chega para a reta final da temporada, tendo que depender de Tapia, de Rigoni, de Neno, para não falar de outros. Eu vou falar também. Quero falar pro craque Neto. Craque Neto. Você manja de bola, você conhece de futebol e, sobretudo, de finalização. Ele acertou quando ele fez aquela aposta. O Ferreirinha não sabe finalizar. São Paulo foi pro jogo contra a LDU no Morumbi precisando fazer 3 gols. O Dineno tem 1 gol nos últimos 14 meses. O Rigoni, desde 2022, tem 7 gols na carreira. O Thiago Volpe, que saiu do São Paulo goleiro, tem mais gols que o Rigoni. O Tapia tem 2 gols no ano. O Rodriguinho, promessa, armador, legal, bacana, tem 2 gols. Não é ele que vai tirar o São Paulo do buraco. O São Paulo não só tem 4 derrotas seguidas, como o São Paulo tem 4 jogos sem fazer gol. Parou. São Paulo não consegue fazer gol e você sabe, um time que não faz gol não ganha jogo. Time que não ganha jogo não ganha campeonato, não se classifica. Então o São Paulo está numa situação catastrófica. Então, para falar dos problemas do campo, que são vários, um elenco limitado, um time limitado, e eu vou falar do craque Miller. Falei do craque Neto, o Miller estava certo. O Miller estava certo. Em críticas ao camisa 10 Luciano, que não está jogando nada, com a bolinha que o Luciano está jogando, ele tem que ficar no banco de reservas. Foi qualquer outro. Não é só porque ele está perdendo gol, porque ele está jogando nada. Tá abatido, sei lá, perdeu a confiança, ou caiu a ficha que ele não é um cara para ser camisa 10 e a solução do São Paulo. Entendeu? Mas o craque Miller falou, o São Paulo tá cheio de estrangeiros, um pior que o outro. E olha, o Arboleda, que deu uma resposta pro Miller um tempo atrás, o Arboleda que veio dar a cara lá, pô, eu sou mais um torcedor, pô, eu tô triste, eu tô chateado, e também não tá jogando nada. Então, nesse momento, o São Paulo é um morto-vivo. A gestão de Júlio Casares é uma gestão de um morto-vivo. Ele está na cadeira ainda de presidente de São Paulo, só que ninguém apoia. Nem quem está na situação. Quem está com ele já rompeu, já está procurando outro caminho, outro candidato para 26, para o fim de 26. Então, olha o drama do São Paulo. A gente está ainda no último dia de setembro. O campeonato não acabou. O São Paulo ainda há 13 jogos. O São Paulo não queria apertar um botão agora e passar para 2027. Não é só para acabar o campeonato, que normalmente o São Paulo vive um luto quando sai da Libertadores. Foi assim o ano passado. O time do Zubeldia, quando saiu com o Botafogo, os caras largaram o campeonato. São Paulo quase não vai para a Libertadores, tinha uma gordura,
Porque largaram, acabou a Libertadores, vou fazer mais o quê? O São Paulino está ainda com esse luto, mas, sobretudo, não é porque foi eliminado da Libertadores ou perdeu pro Ceará, time organizadinho e tal, mas não dá pro São Paulo perder o Ceará. O Ceará nunca tinha vencido o São Paulo em São Paulo. O que aconteceu ontem foi algo inédito, surreal na história do São Paulo. Todo respeito ao Ceará, mas o Ceará conseguiu um resultado que nunca tinha conseguido na sua vida no Morumbi. E tá aí, Belmonte, com seu grupo, deve lançar uma candidatura. Casares, com seu grupo, deve lançar uma candidatura, não dele, talvez seja o Carlo Magno aí, Márcio Carlo Magno, candidato da situação. Eu recebi informação que a oposição ainda não tem um nome. Acredita que com tanta crise, desta vez teremos uma eleição de verdade, como oposição. Só que não tem um nome. E algumas figuras que ainda têm carinho pelo São Paulo, têm respeito pelo São Paulo, têm amor, preocupação com a instituição, estão com as mãos atadas, não podem fazer nada. Quem não é daquele conselho viciado, vitalício, não pode fazer nada. E tem muita gente que nem São Paulino ali é. Gente que está apitando no São Paulo e que nem torce, nem gosta do clube. Então é uma situação desesperadora. Infelizmente o São Paulino não tem o botão do tempo para passar até 2027. Para quem não sabe, o Silvestre tirou um sarro do São Paulo que o São Paulo faliu. Na verdade, o São Paulo fechou o departamento de futebol profissional em 1935. O São Paulo teve que se reinventar. Por isso daí que veio também o apelido de Clube da Fé. Ali era uma crise política, administrativa, nem tanto financeira, porque o São Paulo tinha muitos jogadores valiosos no período, inclusive Friedenreich, El Tigre. E o São Paulo está vivendo uma situação muito parecida. Um racha político, um caos administrativo, com tanto dinheiro entrando no clube de todos os lados, vai fechar mais um ano com déficit. Na gestão de Júlio Casares, só uma vez, um ano, o São Paulo não teve déficit. Foi porque o Ajax, meu Ajax querido, vendeu por uma fortuna o Antony para o Manchester United. E aí caiu no colo do São Paulo mais de 100 milhões de reais. Não foi muito mérito do São Paulo, não. Foi um negócio internacional, caiu no colo, maquiaram um pouco o balanço, puxaram para cá. É a única coisa. Então, com tudo que está sendo feito nessa administração, FIDIC, Fundo Agora, essa proposta insana de vender a base, querem entregar a base do São Paulo por 250 milhões de reais. O Palmeiras vendeu um zagueiro por isso. Um jogador do Palmeiras vai pagar o quê? 40% da base do São Paulo. O São Paulo aí vendeu tanto jogador da base esse ano, mesmo assim ganhou esses 250 milhões de reais. O São Paulo não precisa de um magnata grego. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Belmonte não será o candidato do Casares. Ele não será o candidato da situação, se ele for candidato. Ele pode ser, mas não do Casares. Exatamente. Entendi. Se tiver força, se ele construir. E aí é uma situação, porque muitas vezes acontece isso. No Corinthians aconteceu, no Palmeiras também. A situação que monta um blocão para se eleger, ela vai, ao longo do período, ela vai se esgarçando. Então não é mais só um blocão que faz tudo do mesmo jeito. Esse é o peso da reeleição, né? Exatamente, né? Então, é aquela situação. É que nem a política usual, a política de Brasília, a mesma situação. Então, por exemplo, para se reeleger, mudar o estatuto, se reeleger, o Belmonte precisou, o Casares precisou do grupo do Belmonte e de todos os outros grupos para aprovar uma mudança no estatuto. Imagino eu que, na época, diretor de futebol, então, em 26... agora você me apoia, né? Pode ser. Não é assim que muitas vezes a coisa, né, anda, né? Então, eu acho que a separação entre os dois, ela é inevitável. Mas talvez agora não seja interessante para nenhum dos dois, sobretudo para o Casares. Sobretudo para o Casares. E aí, é como o Crespo estava falando, isso de alguma forma, e o Massini também, não adianta, o jogador chega no dia seguinte, os caras estão aqui discutindo o fundo de cutia, o outro está com a cara no caixão, o outro não sei o que lá, com quem eu falo? Né? Então, aí que tá, eu acho que quem não é político deveria tomar conta nesse momento. É o Muricy com o Crespo, com os jogadores. E vamos combinar que tem bastante patente alta aí, não tem? Sim. Muricy tem história? Crespo tem história no futebol? Lucas, Oscar, Luiz Gustavo e tal. Então, esses caras fecham aqui,
e vamos tocar o nosso jogo na quinta-feira contra o Fortaleza. Mas uma coisa também eu tenho convicção, assim, sei lá, um pouco de experiência no futebol. Por mais que o Casares, que o mundo do São Paulo é mais fechado, o lance dos conselheiros, né? Votação não é nem para sócios, é sempre no conselho e tal. Por mais que ele tem a bolha dele, aprovar o que ele quer aprovar com o time mal é muito mais difícil. Com o time mal e com os protestos É fora. muito mais difícil. Agora, com a cara no caixão, é muito Ele campeão da Copa do Brasil, ele aprovava até a cor de azul. Foi nessa esteira que ele Ele foi foi na reeleição. Isso, então. Aí Exato. é tudo mais fácil. Isso, Então, exato. se o time não der uma resposta, enfim, se ele não, de alguma maneira, não ajudar, que o time o ajude um pouco, ele vai ter muito problema mesmo para provar o que ele quer, enfim. Ele com o tal do Projeto 2030, né, que não para de falar disso, pensando lá no centenário 2030 e tal. Agora, uma outra coisa, vocês acham que o discurso agora de reestruturação, não sei o quê, porque eu sempre achei que se esse negócio fosse bem falado, a torcida topava. A torcida encarou salvar o time do rebaixamento lá em 2017. Se você falasse esse negócio bem falado, ó, moçada, vamos ficar aqui roendo o osso, daqui a pouco a gente está de volta. Você acha que esse discurso cola? Porque talvez não tenha mais... As palavras não têm mais força. Eu não estou dentro da bolha do São Paulo como vocês estão, mas eu só vejo duas pessoas falarem que o ano vai ser difícil, que as coisas estão complicadas. Este aqui que está do meu lado está falando há meses e o Baby, lá nos vídeos dele. Se tem mais gente falando, eu não sei. Os dois o tempo inteiro estão alertando isso. Não vejo mais ninguém, nem Belmonte, nem Casares, nem Muricy, nem Lu, ninguém. O Arnaldo fala disso, se prepare, o ano não vai ser fácil, tal. E até o Baby também falando. Porque não sei se é o Casares que falou isso pra ele e ele tava tentando transmitir isso pro torcedor. Mas ele tá falando e tá alertando todo mundo. Mais do que os dois, eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu acho que o Casares agora, o Mancini falou, o cara vai ter que ser muito mais claro e objetivo. E acho que, sim, o exemplo drástico do Corinthians, ele tem que ser usado. É isso ou isso aqui. É isso ou é transfer ban todo dia. É isso ou é o clube ingovernável. É isso. Usa o exemplo. Ou vai ter que vender o clube. Ou vai ter que vender o clube. Né? E agora eu acho que não dá para dar o passo atrás. Sim, o capital político dele acabou. Ele vai vegetar durante 15 meses. Mas o mínimo ele tem que entregar. Ele tem que entregar o clube em melhor condição financeira do que ele... Não que ele encontrou, porque ele piorou a situação do clube. Verdade. E teve todos imagináveis motivos e condições para entregar o clube melhor, né? O sacrifício para ganhar a Copa do Brasil e para a reeleição. E também não teria aprovado a reeleição se o São Paulo tivesse feito a campanha ridícula naquele ano. É claro. Exatamente. Exatamente. É a tentação do talão de cheque que o político tem de sair à rua e ficar prometendo coisa que não vai entregar. Só que entregar o clube melhor, na cabeça do Casares, passa por a questão do fundo da base. Então, isso, Só que aí ele isso não está claro até agora. O que o fundo da base implica na melhora do clube? Não, no concreto é que a perspectiva é que vai revelar mais jogadores e melhores jogadores e isso vai trazer mais dinheiro para o clube. É tão simples quanto isso. Não é tão simples. Não, né? mas o não é tão discurso é a que esse. custo? Ao custo da venda da base. Não, mas precisa trabalhar para isso acontecer. Não é do dia para outro. Eu sei. Então, isso leva um tempo. Mais lento do que... Porque assim, você vai, pelo que eu vi do plano, vai trocar o CEO, vai espalhar olheiros. Essa gente tem que começar a trabalhar. Aí, você vai ter que disputar com Palmeiras, com Cruzeiro, com Corinthians, que estão buscando e captando jogadores também. Sim. Entendeu? Então, assim, não é que é do dia pra noite, pega os caras, põe lá e põe, esse vai jogar, esse vai ser negociado. O fundo da base, abre aspas, é para entrar no jogo. Então, beleza. Entrar no jogo em condições... Ok. Entrar no jogo... Eu tô falando as palavras do pessoal do fundo. É para entrar nesse jogo, para Então, conseguir competir com o Flamengo, com o Palmeiras e tal. Entrar no jogo, na competição, na base. Na revelação de jogadores. na base. Essa situação Isso é aqui lá em Cotia. Essa situação para ser transportada para Barra Funda é uma questão que o fundo não responde. Não, evidentemente não. Mas assim, Então, se o São Paulo
Mas assim, Não tem o dinheiro. Tendo O dinheiro fazer- não é investido no time profissional. Não é investido no time profissional. A perspectiva de aproveitamento do jogador do novo fundo, novo CNPJ no time profissional, ela é incerta, vai depender de quem for o técnico, quem for o diretor, quem for não sei o que lá. Não há uma relação direta. Não, claro que Tanto não há. que, mas embora se o São Paulo a Galápagos... passa a revelar o Hendrick Tudo bem. e o Estevão, Certo. ele muda a sua vida. Certo. É isso. Eu não sei se vai acontecer, mas é o... Bom, quanto custou o Hendrick? Mas- 90 milhões. O Estevão, em euros, o Hendrick, Perceba. o Estevão, 100. Perceba que os caras só foram vendidos nessa cifra quando e o do Flamengo também, quando os clubes já estavam estruturados. Sim, né? é não claro. foi a venda, porque não. Leva primeiro, tempo. leva Lógico que tempo. leva tempo, não é? Eu O entendo cara do isso. ano que vem do fundo vai continuar a ser vendido por 10 milhões de euros. Sim. E só uma Por mais coisa, os talentoso que ele 30% para o fundo também ficam, assim comecei com o Marinax, também é do fundo? O fundo fica com 30% de todo o lucro que a base Fundo der. são pessoas, gente. É. Tá? Só para deixar isso claro. Eles têm 30%. Da molecada, vai ter. Exatamente. Porque eu quero, diante disso, eu quero lembrar o torcedor, já se preparem. O São Paulo, o CNPJ do São Paulo só terá direito quase sempre a 50%. Ele só vai ter metade a partir de agora. Porque se 30% vai ser do fundo e 20% normalmente é o mínimo que um jogador, o pai, o jogador, o empresário tem, é meio básico, normal, 20%, porque na primeira renovação ele pede isso. Mas- Qualquer jogador que o São Paulo tiver mais de 50%, eu vou ficar Então, surpreso. mas o dinheiro, em tese, vai ser usado para Para isso. isso. Você Aí o dinheiro, comprar fala, as fatias. Vamos comprar, tudo maior bem, vamos número- deixar 5, 6, 10% com vocês, mas o resto a gente limpa. É. E vem cá, A ideia quantos é essa. abacaxis tem na tua mão agora aí? Nenhum. Nenhum. Amanhã você vai ter meio. É nítido que para 2026 o São Paulo precisa de mudanças, precisa de contratações. E muitos nomes que estão hoje inchando o elenco e com salários altos precisam ir embora. O desafio é contratar mesmo com baixo orçamento. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, tentar nesse vídeo com 5 sugestões de reforços para posições que hoje eu entendo que o São Paulo tem carências. Vamos começar pela zaga. Eu entendo que hoje o São Paulo tem uma clara carência na zaga. Tanto que o São Paulo precisou recorrer à contratação do Rafael Tolói pelo fato de ele estar livre no mercado. Chegou um determinado momento da temporada em que todos os zagueiros do São Paulo que estavam à disposição estavam jogando. Arboleda, Alan Franco, Sabino. Então eu entendo que o São Paulo precisa de um outro zagueiro pro setor. Hoje eu vejo que alguns zagueiros do São Paulo têm dificuldade para sair jogando, São Paulo tem um pouquinho de dificuldade na bola aérea também. Então é por isso que o nome que eu vou sugerir aqui é o nome do Léo Duarte. O Léo Duarte ele tem 29 anos, jogador formado nas categorias de base do Flamengo, teve uma rápida passagem pelo futebol italiano, onde ele jogou no Milan e hoje ele está no Başakşehir, que é um time lá da Turquia. Tem contrato só até a metade do ano que vem, então poderia ser uma contratação acessível. De repente, pela situação contratual dele, o São Paulo poderia até chegar a um acordo com o Başakşehir para ele ser liberado já no começo do ano que vem. Um zagueiro que ia melhorar pro São Paulo a qualidade da saída de bola e ia ser uma força importante na bola aérea. Jogador mais acessível do que outros nomes que estão, por exemplo, no mercado brasileiro. Fato é que tendo Arboleda, Alan Franco, eventualmente Léo Duarte, a zaga do São Paulo ia ter bem mais força. Convenhamos que em 2025 Sabino, seu zagueiro titular de São Paulo, é algo preocupante, com todo respeito ao Sabino. Na lateral direita, para mim também o São Paulo tem uma clara carência. O tricolor contratou há pouco tempo o Mailton, que ainda é um jogador jovem, mas eu entendo também que o Mailton é um jogador ainda muito cru. Não dá para você querer já jogar a responsabilidade para ele ser o lateral direito titular do São Paulo. E quem por vários momentos da temporada foi o dono da posição foi o português Cédric, que para mim tá no São Paulo com o nome, pelo fato de ter jogado muito tempo na Inglaterra e coisas desse tipo. Porque em campo mesmo, o Cédric também apresenta claras limitações. Para mim, o São Paulo precisa de um novo lateral direito para 2026. E o nome que eu sugiro aqui é um jogador que tem sim uma idade mais avançada, mas ele faz a função dele de maneira muito competente, que é o Samuel Xavier. Ele está com 35 anos, joga no Fluminense e é um jogador que hoje ele é uma oportunidade de mercado, porque ele está em fim de contrato com o Flu. Então o São Paulo poderia contratá-lo no famoso custo zero.
Quando é nessa situação, o clube não precisa pagar nada para outro clube. Você negocia diretamente com o jogador, com pagamento de salário e de luvas. Para mim, é um jogador que é muito bom na saída de bola, faz a função dele de marcar muito bem e ainda apoia com muita facilidade. Está sempre no campo de ataque dando assistência, fazendo gol. Para mim, é um dos jogadores mais regulares do time do Fluminense. Ele acumula em 2025 41 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Para mim, uma ótima opção, ainda mais por estar em fim de contrato. No meio de campo, para mim, o São Paulo tem uma clara carência. Claro que com todos os nomes à disposição, o São Paulo consegue montar um meio campo competitivo. Tendo ali Pablo Maia, tendo Marcos Antônio, tendo Alisson, obviamente tendo Oscar. Só que o Oscar é um jogador que desde que chegou, jogou muito pouco. E não consegue justificar o alto investimento, especialmente do seu salário. Então eu entendo que o São Paulo precisa de um cara que seja o novo motorzinho do time. O cara que faça o São Paulo jogar. E hoje eu vejo uma oportunidade de mercado muito grande em Everton Ribeiro. Eu não vou nem falar da qualidade do Everton, porque aqui todo mundo conhece. Por tudo que fez no Coritiba, no Cruzeiro, no Flamengo, hoje no Bahia. Aí muitos podem citar a questão da idade, dizer que o Everton tá com 36 anos. Só que o Everton hoje com 36 anos está na frente da maioria, isso se não for de todos os meio-campistas do São Paulo. Faz um baita ano na equipe do Bahia, é capitão do time, ajuda na parte da marcação e nunca tá lesionado. Aí muitos podem argumentar em cima dos números dele, que ele tem 3 gols e 7 assistências em 51 jogos no ano. Só que o Everton hoje não é aquele cara que dá diretamente a assistência. Ele é o cara que arma, que faz o time ficar com a bola. Como eu disse, ele tem ajudado muito na parte da marcação. Ele é um meio-campista completo. Tem muita qualidade, muita liderança e tem o perfil de ser de fato um jogador vencedor. Para mim, um jogador com esse perfil para o São Paulo seria o ideal. Ele tem contrato com o Bahia até o final desse ano. Acredito que o Bahia vai querer renovar com ele, porque ele tem feito um ótimo ano. Mas para o São Paulo, valia ao menos a tentativa por ele, pelo fato de ser uma outra oportunidade de mercado, estando em fim de vínculo. O salário do Everton hoje no Bahia é um salário elevado? É, mas é o tipo de jogador que você contrata e ele vai te dar um retorno técnico muito grande também. E aí é aquilo, você tem hoje jogadores no São Paulo, você pega aí 3, 4 peças que nitidamente não dão resultado e não jogam, manda esses caras embora, procura um outro clube para eles e você abre espaço na folha salarial para trazer jogadores que realmente vão fazer a diferença.